Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar Seção 2 e Posteriores, Estrutura e Formato, Aula 8, Parte 2. Revisar o exercício de casa é essencial. Se você não o fizer, o paciente invariavelmente vai parar de fazê-lo. A revisão é relativamente rápida, mas pode se estender se estiver relacionado aos problemas da pauta. A determinação do tempo destinado cabe ao psicólogo. Esses exercícios de casa funcionam como metas. Metas, em geral, de ativação comportamental, que pode ter como objetivo uma mudança de postura, uma mudança de padrão, talvez um confronto do seu modelo cognitivo, sua forma de pensar. E se o paciente não os realizar, isso pode prejudicar o andamento da sessão. Então, pode ser que para você, como psicólogo, isso seja um pouco chato, mas é necessário fazer, porque se não houver uma cobrança, o paciente pode entender que isso não é importante. Então, mesmo que seja uma revisãozinha básica, ali no começo da sessão, uma coisa bem rápida, você precisa fazer. Um outro ponto importante é que se a revisão dos exercícios trouxer para a sessão algum aprofundamento, e você perceber que isso está relacionado a algum problema da pauta, alguma coisa importante que pode trazer avanços para o paciente, não tem problema nenhum se estender nesse assunto. Então, na parte inicial da sessão, é muito importante você resumir os tópicos. Ordene os tópicos de itens mais importantes aos menos importantes colaborativamente, quer dizer, junto com o paciente, e passe os menos importantes para a sessão futura. Eu peguei um exemplo do livro, em que a terapeuta pergunta: se só tivermos tempo para falar sobre um ou dois desses problemas, quais seriam os mais importantes? A pauta é um norteador da sessão, mas caso entenda que deve se desviar dela durante a sessão, fale explicitamente ao paciente e obtenha a sua concordância. Às vezes, o paciente pode focar num tópico diferente dos definidos na pauta. Se esse assunto altera o seu humor ou o afeta de forma expressiva, faça o paciente fazer uma escolha consciente acerca da mudança do tópico. É sempre importante lembrar que a terapia é o encontro entre duas almas, são duas pessoas, dois seres humanos. Você não precisa seguir um passo a passo robótico do que tem que ser feito numa sessão. Você tem que sentir, você tem que desenvolver o seu feeling acerca daquele encontro com aquele específico paciente. Então, você avalia se aquele problema, se aquele assunto, se aquele tópico que foi desviado, que o paciente trouxe à sessão, o altera em forma de humor ou o afeta de alguma forma, se é importante para ele, se isso vai trazer alguma progressão no tratamento, você pode tratar aquilo, mas torne-o consciente de que ele está direcionando para essa mudança e você está concordando. Você desvia o paciente de questões periféricas que não estão na pauta original e que não parecem ter a possibilidade de ajudá-lo a progredir, a não ser que queira engajá-lo em uma conversa casual para atingir um objetivo. Por exemplo, você pode perguntar sobre a família para avaliar suas habilidades sociais, o seu humor, coisas que podem ser analisadas através do desenvolvimento dessas interações. Na parte intermediária da sessão, é importante listar os nomes dos problemas na pauta e perguntar qual deles quer trabalhar primeiro. Você faz o paciente ter uma participação ativa, em que ele assume a responsabilidade. Ou, por outro lado, você pode sugerir um item, que no caso é o psicólogo que é mais ativo. Escolher qual tipo de comportamento, qual tipo de ação você quer ter, também depende muito do seu senso, do seu feeling, de você sentir o paciente, a capacidade que ele tem. É importante também coletar dados sobre o problema, conceituar as dificuldades do paciente de acordo com o modelo cognitivo e decidir colaborativamente por
qual parte do modelo cognitivo vocês vão começar a trabalhar. Lembrando, a montagem do modelo cognitivo depende do ponto de vista do que se quer avaliar. Resumos periódicos. Resuma o conteúdo que o paciente trouxe na forma de modelo cognitivo e apresente-o de forma clara e concisa. Por exemplo, eu peguei o exemplo da terapeuta, a Judith Beck, resumindo o conteúdo que a paciente trouxe e já apresentando em forma de modelo cognitivo. Ela diz assim: você estava pensando em conseguir um emprego de meio expediente. Situação: mas então pensou, eu nunca vou conseguir dar conta. Pensamento automático. E o pensamento a deixou tão triste que você desligou o computador, voltou para a cama e chorou por meia hora. Reação emocional e comportamental. Está correto assim? Tendo resumido o conteúdo em forma de modelo cognitivo, o paciente vai poder dizer para você se é isso mesmo ou se não é por aí. E aí o paciente e o terapeuta vão fazendo uma regulação para tornar o modelo cognitivo cada vez mais assertivo. Dentro da ideia de resumos periódicos, você pode pedir um segundo resumo para o paciente depois que você avaliou um pensamento automático ou uma crença. E você pode direcionar essa solicitação ao paciente com as seguintes perguntas. Você poderia resumir o que acabamos de falar? O que você acha que é a questão principal aqui? O que você acha que seria importante lembrar? É muito importante que você tenha noção de como o paciente está lidando e entendendo todo o trabalho que está sendo feito. De repente, você pode estar num segmento de trabalho achando que o paciente está entendendo, que ele está percebendo, que ele está tendo a mesma percepção que você e ele não está. Porque para você pode ser óbvio, mas para ele não é. Existem muitos pacientes que não conseguem fazer correlações de pensamentos automáticos, de crenças, de comportamentos. Esse segundo tipo de resumo periódico é muito importante. O terceiro resumo, que é o final, focaliza de forma positiva os pontos mais importantes da sessão. Inicialmente, quem faz é o terapeuta. Porém, à medida que o paciente progride, é recomendável pedir que ele o faça. Ele funcionará como feedback. Um ponto importante a ser observado é que um feedback negativo geralmente indica dificuldades na aliança terapêutica. A maneira que esses resumos serão feitos depende muito de paciente para paciente e também do que o psicólogo prefere. Algumas pessoas fazem por escrito, outras pessoas fazem por e-mail. Existem muitas pessoas hoje que fazem aplicativos. Porém, o que eu mais acredito que é utilizado e bem aceito, principalmente pelos brasileiros que não gostam muito de escrever, de ler e tudo mais, é o falado. Ali na sessão mesmo você conversa, pergunta, e se você achar importante tomar alguma nota, você anota. Sessões 3 e subsequentes. As sessões posteriores mantêm o mesmo formato básico dessa sessão 2 que a gente está falando. O conteúdo varia de acordo com os problemas e objetivos do paciente e seus objetivos terapêuticos.